Não existe vencedor sem treinamento. Amém? Não existe vencedor sem disciplina. Não existe vencedor sem sacrifício. Não existe vencer sem suor, sem sangue. Alguém já disse que o campo de treinamento, campo onde se treina para as batalhas, são manchados de suor e de sangue. Porque quem quer vencer tem que pagar um alto preço. Amém? Ninguém vence simplesmente porque deseja vencer. Se fosse assim, seria maravilhosa a vida. Quando você somente deseja e as coisas acontecem. Se nós tivéssemos uma Dini, é um gênio. Quem foi da década de 70, 80, assistia, Dini é um gênio. E a Dini, o amo só desejava e a Dini resolvia o problema do amo, Cruzava os braços, dava uma piscada e já era, já acontecia a coisa. Então tem gente que acha que a vida é assim, a vida da Dini é um gênio. Mas a vida não é assim, seria maravilhosa se fosse, A vida é um preço, é um sacrifício. Tem gente que vai sangrar, tem gente que vai chorar, tem gente que vai dormir com dor, acordar com dor, trabalhar com dor para conquistar e construir alguma coisa. Estou dizendo isso para você, para dizer para você que se alguém acha que a vida é fácil, que a vida é simplesmente uma aventura, que dá tudo certo, vida de novela, Tem gente que acha que a vida é vida de novela. Sabe qual é a vida de novela? Você vê todo mundo com carro do ano, carro bom, não é isso? Casa maravilhosa, mansão, aqui e ali, bons empregos, ganhando muito dinheiro, viajando para onde quer, entrando nas grifes, nas lojas, comprando tudo o que quer. Essa é a vida de novela. Mas a vida real é diferente. Na vida real você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, muitas vezes você tem que encarar o trânsito, que não é fácil nas grandes metrópoles, você tem que encarar um transporte público, muitas vezes hiperlotado, tem que disputar vaga com todo mundo, suado, ralando, às vezes tem que ir na chuva, porque você não tem um transporte, tem gente que não tem nem um guarda-chuva, e tem que encarar assim. Tem gente que acorda 4 da manhã para pegar no trabalho 8. Você tem uma ideia de como essa é a vida real, Essa é a vida real. Mas vou dizer uma coisa para você: a vida real é a vida que nos torna pessoas vencedoras. É a vida real que nos faz pessoas, humanos. É a vida real que nos dá fé. É a vida real que faz com que a gente tome uma decisão para melhorar de vida, para querer uma vida melhor. Porque se você não quer a vida que você está vivendo, você tem que lutar para ter uma vida melhor, não é assim? Todo mundo já ouviu aquele ditado que todo mundo fala: se você não está satisfeito com o quê? Com os resultados, então mude o que anda fazendo, mude a tática, mude a forma de fazer, Quem quer algo que nunca teve, tem que fazer algo que nunca fez, não é assim? Então, é importante entendermos isso, porque se você manter aquela rotina do tanto faz, se você manter aquela rotina da vida comum que as pessoas têm, ou da vida da zona de comodismo, da zona do conforto, como todos chamam, não vai mudar nada na sua vida. Você vai dormir pobre, vai acordar pobre, vai morrer pobre. Agora que você toma a decisão, você não está mais satisfeito com aquele tipo de vida que você está levando e quer mudar, você faz alguma coisa para mudar. Eu queria falar uma palavra aqui que está em Ezequiel 37. É um texto que todo mundo já sabe, que é o vale de ossos secos.
Então eu queria fazer essa leitura com você. Você que está em casa também deve acompanhar, abrir sua Bíblia aí. Sobre o vale de ossos secos. E o tema da minha mensagem nessa noite é: ou você é profeta, ou você faz parte daqueles que profetizam, do grupo de profeta, ou você faz parte dos ossos secos. Não tem meio termo, nós temos dois grupos. Todo ambiente onde nós estamos inseridos, existem sempre dois tipos de pessoas, ou dois grupos. O grupo daqueles que fazem e o grupo daqueles que não fazem. O grupo dos que têm fé, o grupo daqueles que não têm fé. O grupo daqueles que declaram e transformam o ambiente, né? E o grupo daqueles que simplesmente estão lá, como figurantes desse vale de ossos secos. Vamos ler aqui o texto para você entender. Que eu estou falando tem sentido. 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Abri aqui um parênteses rapidamente. Você vê que os ossos secos eram numerosos. O profeta era pouco, não é? Só tinha um profeta. Porque é sempre assim. No grupo daqueles que estão morrendo ou que já estão mortos existencialmente, sempre é maior do que aqueles que têm uma palavra de destino e que pode mudar a situação. Não é assim? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Diz que eles eram numerosos que estavam tomando a face do vale. Verso 3. Ele me perguntou, Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor, meu Deus, tu o sabes. Então o Senhor me disse: profetiza sobre esses ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vocês vão viver. Amém? Pula para o verso 11. Pula para o verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos de todo cortados, quer dizer, fomos cortados. Todo mundo foi cortado, de tudo. Verso 12. Então profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que vos abrirei as vossas sepulturas, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as vossas sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E o verso 13, aliás, o verso 14, diz: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e poreis na vossa terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e farei cumprir, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, aqui está a palavra do Senhor nessa noite. Segundo o texto que lemos, Deus pega o profeta e o coloca no meio de uma terra de ossos secos, num vale de ossos secos. Depois Deus diz: essa terra de vale de ossos secos,
Esses ossos secos são toda a casa de Israel. E eles dizem que estão secos porque lhes foi tirado o espírito. Eles secaram porque perdeu a sua esperança. Está lá no versículo. Eles secaram porque perderam a sua fé. Eles secaram porque se desconectaram do Espírito de Deus. Eles secaram porque se desconectaram da árvore da vida, que é Cristo. João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira, não é isso? Quem estiver em mim dá frutos. Aquele que está em mim e não dá fruto é cortado e lançado. A nação de Israel foi cortada da videira, saiu de Israel, foi para o cativeiro, porque o povo perdeu a esperança, a fé, desconectou-se com o Senhor e se tornou num vale de ossos secos. Então preste atenção, a voz do profeta, a voz de Ezequiel é um alerta para nós, para a igreja dessa geração. Existe uma parte da igreja, segundo o verso 11 que lemos aqui, ele disse: todos esses ossos, Deus falando, é toda a casa de Israel. Então não era um cemitério de ossos, era metaforicamente. Era Deus falando: olha, a nação está morta. Para mim, a nação está sepultada. Para mim, os meus filhos que deveriam me adorar, me servir, me buscar, estão em sepulturas. Eles perderam a conexão com o Espírito. Eles perderam a conexão com a videira. Eles já não estão mais conectados, não recebem mais seiva, eles estão secos, eles estão mortos. É um alerta para nós, igreja desse tempo. Eu creio que existe uma igreja que está seca. Existem pessoas que já morreram espiritualmente, estão secando espiritualmente. Por isso que eu disse que há dois grupos de pessoas: aqueles que estão se santificando, orando, buscando e se tornando a solução de Deus para a mudança. Aqueles que são voz. E eu quero dizer para você que você é a voz de Deus. Deus está te levantando para ser voz. Você é um profeta. Você está vivendo numa geração onde as pessoas estão perdendo a conexão com o Espírito Santo, estão se desligando da videira, estão se afastando de Deus. Há necessidade de ter novamente Ezequiel levantado no meio desse povo que está morrendo e dizer: Espírito Santo de novo, receba um sopro de Deus. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e entra na igreja de novo, entra na vida desse crente, entra na vida desse jovem, entra na vida dessa criança, desse adolescente, dessa mulher, desse homem que já não profetiza mais. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se desconectando da videira. Eu creio nisso, e Deus tem ministrado isso ao meu espírito. Há uma necessidade de voltarmos a ter essa conexão. O vale de ossos secos se tornou seco, porque não tinha mais o espírito da vida. Por isso que o Senhor diz: filho do homem, profetiza, chama o espírito de novo para a vida desse povo. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos profetizar e chamar de novo o Espírito Santo para possuir a igreja, para possuir o crente, para possuir as nossas famílias, para possuir os nossos filhos. Nós estamos vivendo um tempo, querido, você que está assistindo aqui pela internet, você que está aqui presente, você que está em casa, que não veio, que vai assistir depois, nós estamos vivendo um tempo que precisamos de novo profetizar um mover do Espírito Santo sobre a congregação, sobre a igreja. As pessoas precisam ter a experiência com Deus de novo, porque elas estão se tornando num vale de ossos secos, estão sem vida. E o Senhor disse para Ezequiel: esses ossos secos é toda a casa de Israel. E eles estão dizendo: nós secamos porque não temos mais esperança. Nós secamos, é o que diz o verso 11,
verso 12, né? Diz assim, o verso 11 diz, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eles estão dizendo, os nossos ossos secaram-se, nossos ossos se secaram, e já pereceu a nossa esperança, nós fomos cortados, porque eles já não estavam mais na nação, os cativeiros se tornaram como sepulturas para eles, porque todo nível de cativeiro na vida de uma pessoa mata os nossos sonhos, nos sepulta dos propósitos, da visão, do projeto. Tem muita gente sepultada, tem muita gente que está morrendo, tem muita gente sem unção, sem o Espírito Santo, está como o povo aqui, dizendo, nossos ossos se secaram, porque já não temos mais esperança. Talvez você está perdendo a esperança, talvez você está vivendo tanto afastado de Deus, ou longe de Deus, seco da presença de Deus, sem a graça de Deus, sem a revelação de Deus, sem a vida de Deus, você já está perdendo a esperança, está perdendo a fé, está tanto atribulado, é tanta tribulação na vida, que você já perdeu a fé. Tem muita gente perdendo a fé, perdendo a esperança, porque está tão envolvido com coisas, e acha que Deus já não está mais presente. É engano. Deus continua no lugar dele, as promessas de Deus não mudaram, a palavra de Deus não mudou para mim, para você, para ninguém. A promessa de Deus são as mesmas para nós, as promessas são as mesmas para nós, as verdades de Deus são as mesmas para nós, a palavra de Deus não mudou e não vai mudar. Mas a geração que estamos vivendo está se transformando num vale de ossos secos, crentes vazios, gente que não lê mais a Bíblia, gente que parou de orar, gente que parou de buscar a palavra de Deus, gente que parou de crer na promessa e no Evangelho. Nós precisamos voltar urgentemente para uma comunhão com Deus. O Senhor está dizendo, profetiza, abre as sepulturas deles, tira-os de lá. Talvez tem gente que está morto na sua família, na sua casa, tem gente que está morto na sua amizade, você é amigo de alguém que está morto, que está dentro de uma sepultura, que já não tem mais o Espírito Santo. Vamos alertar para isso. Esse é o alerta do Espírito de Deus nesses dias. Talvez a gente está andando com gente morta, né? Lembra do filme do Bruce Willis? Eu vejo gente morta todo tempo. Com que frequência? Com todo tempo. Nós estamos vendo gente apagada. E sabe quem festeja com tudo isso? O capiroto. O diabo quer ver a igreja morta. Entende? O diabo quer ver o crente vazio. O diabo quer ver o crente completamente desnutrido espiritualmente, porque ele se alimenta das nossas fraquezas. Entende? Então vamos reagir em nome de Jesus. A ausência do Espírito Santo seca os ossos da igreja, seca todas as estruturas da igreja e da vida de um crente, seca a pessoa espiritualmente. Eles secaram porque perderam sua esperança e perderam sua fé. Não combina crente sem esperança, não combina crente sem fé. Então temos que entender isso. É hora de reativarmos a nossa fé. Precisamos de ativação de novo, ativar essa comunhão com o Espírito Santo. Ou você faz parte do grupo do Vale de Ossos Secos, dos ossos secos, ou você faz parte dos profetas. E é uma coisa que eu oro para que nós sejamos profetas. Amém? Para a nossa nação, para a nossa geração, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso estado. Precisamos ser profetas de dizer, o Espírito Santo vai invadir essa cidade de novo. O Espírito Santo vai ressuscitar pessoas. O Espírito Santo vai batizar de novo. Nós teremos um novo Pentecostes. Sabe o que acontece? Eu estava vendo nas redes sociais esses dias sobre a festa de Pentecostes.
Tem gente que está fazendo festa de Pentecostes. A gente também faz. Mas nós fazemos já apenas como uma lembrança, como uma liturgia, como uma comemoração. Mas nós não vivemos um verdadeiro Pentecostes. Entende? Nós precisamos viver um verdadeiro Pentecostes de novo na igreja. O Pentecostes verdadeiro é quando os ossos secos começam a falar em línguas. Quando os ossos secos começam a dançar na hora do louvor, a celebrar, a gritar, a pular. Não quando o ministro do louvor está aqui na frente, pedindo para as pessoas fazerem, reagirem. Entende? O vale de ossos secos é batizado com o Espírito Santo, recebe o Espírito da vida, quando você ouve uma mensagem, e ela toca profundamente no seu coração, e você dá o seu glória a Deus, aleluia, e diz, Deus falou comigo. Mas sabe o que acontece? Quando Deus fala conosco, tem gente que já não volta mais no segundo culto, não volta mais na semana seguinte. Sabe por quê? Porque ele acha que a palavra foi indireta para ele. Não é assim? E a palavra foi uma indireta para mim. Enquanto você estiver recebendo a palavra como indireta para você, sinto muito, mas sua vida nunca vai mudar. Enquanto o crente achar que as palavras são indiretas e não diretas, a vida não muda. Nós temos que entender o seguinte: realmente o que foi falado hoje é a minha vida. Eu estou podre, eu estou assim, eu estou afastado, eu estou vazio, eu estou sem Deus, eu estou sem alegria, sem paz, sem esperança, eu quero me desviar, eu estou sendo rebelde, eu estou sendo desobediente. Tudo que foi falado hoje é para mim. Mas nós não, saímos da igreja dizendo, poxa, eu recebi tantas indiretas hoje do púlpito. Sabe por quê? Porque nós estamos vazios. Porque nós estamos fazendo parte do vale de ossos secos. E está na hora de a gente receber palavra de vida. Está na hora de ativarmos o nosso espírito novamente. Amém? Não sermos cortados. Quando eles dizem, nós nos sentimos cortados da videira, cortados da nação. Eu lembro de João 15, já falei aqui, em João 15, Jesus diz assim, eu sou a videira, todo galho que estiver, todo ramo que estiver ligado a mim dá frutos. Quem dá frutos? O que o Pai faz? Ele poda, não é isso? Há dois tipos de corte. A poda, que é para nós frutificarmos mais ainda, e o cortar mesmo, arrancar o galho, como ele diz, o galho que não produz, arranca-se e joga fora, para que outro galho nasça e gere frutos. A nação estava tão morta espiritualmente, que eles se achavam como quem estava cortado. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Temos um grupo de pessoas que estão cortados, não porque Deus os está cortando, mas porque eles estão se desligando da videira. Nós não podemos nos desligar da videira, a videira é Cristo. Não podemos nos desligar da seiva, porque quando você não está ligado a Cristo, você morre. Eu nunca vi um crente que não ore, que não venha para a igreja, que não participe de ceia, que não comungue. Eu nunca vi um crente que não leia a Bíblia, que não receba discipulado, que não receba a experiência do novo nascimento. Eu nunca vi um crente que não leia a Bíblia, que não seja ensinado, que não venha para a escola bíblica dominical, que permaneça cheio do Espírito Santo, muito firme na fé, firme na rocha. Não existe. Por quê? Porque o que nos traz vida, o que nos mantém vivos espiritualmente, são essas coisas. Não é? Então precisamos daquilo que nos mantém vivos. Então o vale de ossos secos estava vazio do Espírito Santo. Secaram porque se desligaram da vida, se desligaram da videira verdadeira, secaram porque não tinham mais o Espírito, a conexão com o Espírito. Tem gente que falou em línguas em 1989 e nunca mais falou em línguas. Tem gente que teve uma experiência com o Espírito Santo
em 2002, mas nunca mais teve de lá para cá, porque não deu prosseguimento. Domingo eu falei uma coisa, que eu recebi o ensinamento de um homem de Deus, que ele ensinava muito sobre adoração. E um dia eu lembro que ele fez pergunta: por que a gente canta música tipo Deus do impossível, que faz milagre, Deus que faz isso, Deus... Ninguém soube responder, e ele então ensinou o seguinte: aquilo que nós cantamos como caráter de Deus, ou como atributo a Deus, coisas que Deus faz, exaltando algo da parte de Deus, quando você transforma isso em louvor, você ativa esse atributo de Deus, essa ação de Deus, essa manifestação de Deus. Então nós recebemos isso na vida da igreja, no dia a dia. E eu estava vendo que até isso foi tirado, né? Por isso que pouco se vê a ação de Deus na vida de pessoas, porque as músicas foram trocadas agora, né? É o homem que é mais importante, é quem eu sou. As músicas antigamente diziam quem Deus era, exaltavam a majestade, a soberania e o poder de Deus. Hoje é quem é o homem, e sempre colocando o homem como vítima. Sabe qual é? A vítima é aquele que quer que Deus olhe para ele. Olha para mim, né? Olha para mim, Senhor. Volta para mim, não sei o que para mim. Então, isso é uma música até de vitimismo, de coitadismo. E antigamente não. E se você for para a Bíblia, você vai ver que é sempre exaltando e manifestando a glória de Deus. Por isso que é muito perigoso o que nós estamos vivendo nessa geração. Às vezes eu penso que até as músicas que cantamos estão nos desconectando. As mensagens que estamos pregando estão nos desconectando. Estão tirando Deus, tirando o crente da conexão com o Espírito Santo. Estão tirando o crente da conexão com Deus. Aí sabe o que acontece? Mais tarde, Deus olha para a igreja e tem que arrumar um profeta por aí e dizer: vai lá naquela igreja, vai lá naquele lugar, porque ali virou um vale de ossos secos. E eu não estou falando de mover, de rodopiar, de fazer um monte de coisa. Não, eu estou falando da manifestação de Deus de verdade na vida da igreja. É você entrar e começar a adorar, e a glória de Deus entrar e mover todo mundo, transformar a vida, mudar pessoas. É o pecador entrar na congregação, tocado lá fora, o cara que está lá no bar bebendo, dizendo: eu precisava vir aqui, porque eu estava bebendo lá fora, e Deus tocou no meu coração, e me trouxe aqui, porque aqui há transformação. Eu creio nessa palavra ainda, e ainda vamos viver esse momento, e eu estou te chamando para crer comigo, para estar junto comigo. Amém, querido? É isso que precisamos. Voltar a esse tempo, não apenas ficarmos nos reunindo. Às vezes você vai pregar numa igreja, aí vai lá, tem 1 milhão de gente para se apresentar, cantores, pregadores, todo mundo. Aí vem o pregador oficial, aí prega, tira a oferta e depois despede o povo, e todo mundo diz: foi uma maravilha, glória a Deus, Deus moveu. Não, foi um culto de apresentação de pessoas, de talentos de pessoas. O culto para Deus é quando Deus vem e faz a sua própria liturgia. Sabe qual é? Eu creio nesse culto. Quando Deus faz a sua própria liturgia, quando Deus muda, faz do jeito dele. Toma um ali, toma outro ali, toma outro no outro lugar, fala e levanta alguém com uma palavra transformadora que muda pessoas. Nós estamos nos transformando em vale de ossos secos. O Senhor disse: esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel. Quer saber quando o crente se torna um vale de ossos secos? Quando a sua preferência deixa de ser Deus. Hoje,
o playlist de muitos crentes, você não ouve um louvor, você não vai ver um louvor. O playlist é tudo músicas dos anos 80, 70, funk, não sei mais o que. É assim? Isso é o espírito morto. Sinto muito em dizer. Mas nós estamos secando, a coisa está ruim. É quando nós lemos tudo, lemos qualquer coisa, menos a Bíblia, menos um livro que nos edifica. Sinto muito, mas são verdades que vão tirando a essência de Deus da nossa vida. Precisamos voltar à palavra, precisamos urgentemente voltar a sermos profetas. Você vê que só tinha um profeta, só tinha Ezequiel para pregar no meio de um vale de ossos secos. E sabe como é que aconteceu? Ezequiel estava no mesmo cativeiro que eles. Deus está falando para o profeta Ezequiel, no mesmo cativeiro babilônico, à margem do rio Quebar. Deus está falando com Ezequiel. Mas é um escravo físico, mas que não é escravo mental e nem escravo no espírito. Deus não fala com mais ninguém, fala com Ezequiel. Se tivesse outros profetas, Deus falaria com outros profetas. Mas Deus só fala com Ezequiel. E vê toda a casa de Israel como um vale de ossos secos. Que em nome de Jesus, jamais cheguemos a esse ponto. É o que eu oro pela Atos 2. É que eu oro pela igreja do Rio de Janeiro, da minha região. Senhor, nós não queremos nos tornar num vale de ossos secos, mesmo que exista apenas um profeta, que seja eu, que seja você, mas que tenha voz para chegar e dizer, assim diz o Senhor, receba o Espírito, venha dos quatro cantos, Espírito, e sopra sobre esse vale de ossos secos. Nós estamos precisando chegar a esse nível já, entende, queridos? Porque o pessoal está se esvaziando, estão vazios do Espírito Santo, vazios da essência de Deus, vazios do comprometimento com Deus. É hora de repensarmos a nossa fé, para não nos tornarmos um vale de ossos secos. Então a questão é, quem você é? Você faz parte do vale de ossos secos ou você faz parte da voz profética que diz, Senhor, me usa a minha vida para mudar o vale de ossos secos. Talvez o vale de ossos secos seja o seu trabalho. Quantos amigos seus estão mortos lá do seu lado? Quer fazer a diferença na vida deles? Profetiza sobre eles. Talvez o vale de ossos secos, onde você está, é a sua faculdade, é a sua escola. Seu professor é um vale de ossos secos. Seus colegas estão mortos. Perderam a conexão com Deus, com o Espírito Santo. E Deus diz assim, prega para eles, sopra sobre eles, ó profeta, chama a existência de novo, o Espírito da vida. Quem sabe você conhece alguém que está morto espiritualmente, que está desviado, que temos de desviado hoje. O Instituto de Pesquisa Cristão já falou que o maior que tem hoje desviado, os desviados somam o maior número do que os que estão atualmente na igreja. Aí perguntamos, o que levou essas pessoas a desviarem? São tudo vale de ossos secos. Elas foram perdendo a conexão com o Espírito, não tem mais o Espírito da vida. Deixaram de falar em línguas, deixaram de buscar a presença do Espírito Santo, perderam a conexão com o batismo, deixaram de viver os frutos do Espírito Santo, deixaram de crer, de esperar, tornaram a sua fé nula, sua fé inativa, sua fé improdutiva. E sabe o que vai acontecendo? Elas vão morrendo, elas vão se afastando de Deus, vão se tornando vale de ossos secos. Talvez você encontre uma pessoa assim,
Então você deve ser o profeta na vida delas e dizer: receba o Espírito Santo de novo, receba o sopro da vida, receba a glória de Deus na tua vida de novo. Vamos para a igreja, vamos para um culto, vamos para o mover de Deus, vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Você precisa reativar a tua fé, você precisa reativar a tua visão, você precisa de novo conectar com Jesus. Você não pode estar cortado da videira, você precisa estar vivendo as experiências com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver isso, queridos. As pessoas estão ficando vazias. Tem gente que virou vale de osso seco dentro da sua casa, no seu casamento, esfriou o casamento, porque não tem mais palavra sensível de Deus. Você não ouve mais palavra carinhosa, amorosa. Você só ouve perturbação. Talvez você se transformou, você pai, mãe, se transformou num vale de ossos secos, porque sua vida não tem a essência do Espírito Santo. Você não fala com amor, você não fala com carinho, você só xinga, só berra, só grita. Precisa reconectar com o Espírito Santo. Precisamos viver a cultura do céu, a cultura do reino, para não sermos vale de ossos secos. Amém? Precisamos ser verdadeiros. Um dos grandes problemas que o Espírito Santo tem com os cristãos, sabe qual é? É o problema de domá-los, transformar feras indomáveis, feras agressivas, em dóceis, em domáveis, em domesticadas. O Espírito Santo está tendo dificuldade, não porque não tenha poder para isso, é porque as pessoas não estão mais sendo sensíveis ao Espírito Santo e estão se convertendo em vale de ossos secos. Temos que tomar cuidado para que a sua fé, para que a minha fé não se torne um vale de ossos secos. Quanto tempo faz que você não fala em línguas, que você não tem um a sós com Deus, que você não tem o seu quarto secreto? Quanto tempo faz que você não tira um tempo de oração? Quanto tempo faz que você não pega um texto da Bíblia, que não cria uma rotina de fé para você, fazendo voto com Deus de leitura da Bíblia, de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, porque um versículo é covardia, né? Para um crente, eu digo isso. Eu não digo para você ler o Salmo 150, aliás, o 119, né? Que é o mais, 119, né? Que é o Salmão. Mas leia o Salmo 117, que é curtinho. Leia um salmo de pequenos versículos. Leia um capítulo pequeno da Bíblia. Mas mantenha vivo o seu espírito. A igreja está morta em muitos lugares. Tem lugar que a igreja só está ativa porque ela mudou os seus cultos para shows, para a apresentação de pessoas importantes. Você já viu? Tem muitos lugares que só enche quando leva uma atração especial. Isso é perigoso e é triste para a nossa geração. Eu digo o seguinte, e ninguém tira isso da minha cabeça: onde Jesus está, a multidão vai estar. Estamos orando para que isso aconteça. Aí talvez você pode dizer assim: então ele vai ter que se repartir em muitos. Ele é onipresente. Amém? Ele vai estar aqui e na China também, lá com os irmãos chineses que estão sofrendo. Porque a presença dele não tem que ser necessariamente física. Agora, quando ele está, existe os milagres. Domingo, uma pessoa falou para mim, numa igreja onde eu estava: apóstolo, vocês precisam sair dali, ir lá para baixo, onde todo mundo vai ver o seu ministério. Eu disse: não, nós só precisamos atrair a glória de Deus, e Ele se encarrega de atrair o resto.
Entende? Porque os reis magos vieram do Oriente, descobriram onde Jesus estava naquele, como é que chama? Naquele estábulo. Entendeu? E os sacerdotes de Israel nem sabiam. Entendeu? Essa é a diferença. Mas os reis magos vieram do Oriente seguindo um sinal, uma estrela. E chegaram onde estava o menino, na manjedoura. Deus está conosco, Deus está com você, nós estamos agradando a Deus. Há profeta em nosso meio, há profeta nesse lugar, há profeta na sua casa, na sua família. Se existe profeta, o vale de ossos secos vai levantar de novo, os ossos vão ganhar vida em nome de Jesus. Seja aqui, seja na sua família, você que está nos assistindo, seja na sua casa, seja no Brasil, na nação, onde estiver, Deus é poderoso para fazer. E Deus vai fazer. Sim ou não? Quantos creem nisso? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Você ouviu a palavra? Você que está assistindo, você ouviu? Deus falou com você? Deus falou contigo? Então levante-se nesse tempo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus,